Agora sim, Pai do Senhor, boa noite. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar servindo a nossa igreja. Para mim é um privilégio muito grande, tá bom? Todos encontraram? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra hoje coloco por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? A Bíblia, desde o início, meus irmãos, é uma história da vida que vence a morte. É o bem que vence o mal. É a luz que dissipa as trevas, a graça que vence o pecado. É a redenção que transforma a condenação em uma celebração. Deus não está preocupado com as coisas que estão dando errado. Deus está olhando para as coisas que estão dando certo. E esse texto que a gente leu, ele nos coloca duas formas de ver o mundo. Duas formas de ver a existência. Você pode ver o mundo pela ótica do inimigo, do adversário. Você pode ver o mundo através de uma ótica de que as coisas estão dando tudo errado. Mas também você pode ver o mundo através das lentes do Evangelho. E você pode ver Deus redimindo a existência em todo momento. Nesta noite, Deus coloca diante de nós uma escolha. Nós temos que decidir qual é o lado que nós estamos, de que lado nós estamos enquanto nós caminhamos nesta terra. E essa pergunta, ela não é apenas uma pergunta retórica, ela é a linha divisória que separa a vida da morte, a salvação da perdição. De que lado você está? E aí você pode dizer: não, Alisson, eu estou do lado da vida, porque parece uma escolha óbvia. Escolhe, pois, a vida. Mas a escolha pela vida, ela não é apenas uma escolha verbal. Ela é uma escolha que exige de nós atitudes que condizam com essa escolha. E a gente precisa entender que todos os dias da nossa vida nós precisamos decidir.
O cristão é o único ser da terra que não pode se omitir de decidir. Para o cristão não existe voto nulo. Não existe votar em branco. Não existe se abster do compromisso de decidir qual lado você está. A indecisão, ela não é neutra. As Escrituras vão nos ensinar que a indecisão é, na verdade, escolher o lado oposto. Quando você decide não escolher, você está escolhendo. E é isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Assim como na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Aqui está uma igreja que não decide. Aqui Jesus está escrevendo para uma igreja que decidiu ficar em cima do muro. E é exatamente isso que Deuteronômio capítulo 30 está nos apresentando. A quem vocês escolhem? E o engraçado é que a pergunta de Deus para o povo é acompanhada pela resposta. Ele ainda aconselha: escolhe a vida, para que vivas não só você, mas toda a sua descendência. Mas o que significa escolher a vida? O que significa escolher a vida? O que significa responder essa pergunta? Escolher a vida significa que as nossas decisões, elas têm que agradar a Jesus em todos os momentos. Isso é escolher a vida. Todos os dias nós temos que parar e refletir se as nossas decisões estão agradando a Deus. Você tem que se perguntar: as minhas escolhas refletem o caráter de Cristo? Minhas decisões estão gerando vida em mim e ao meu redor? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas em Daniel, no capítulo 6, versículo 24, vai contar a história de quando que o rei descobre que Daniel não foi morto na cova dos leões. Ele chama os acusadores de Daniel. E ele não joga na cova dos leões apenas os acusadores. Ele joga na cova dos leões as suas esposas e os seus filhos. As nossas decisões, elas vão definir para onde nós iremos e para onde a nossa descendência irá junto conosco. Escolher a vida é dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo. A gente vive num mundo, numa época onde a igreja, de um modo geral, ela fala muito de avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento, nós estamos desejando um avivamento. Mas que avivamento é esse que não esvazia as prisões? Que avivamento é esse que não diminui o número de divórcio e de agressões às mulheres? Que avivamento é esse onde os políticos evangélicos não fazem nada de diferente do que os políticos ímpios? Avivamento é ter a capacidade e a autoridade de dizer não ao pecado. E Deus está nos dando esse poder de resistir ao diabo e fechar as portas do pecado, porque o Espírito que habita em nós, Ele nos capacita a vencer. Nós não estamos sozinhos. Quando nós decidimos pela vida, nós passamos a viver acompanhados todos os dias da nossa vida. Escolher a vida é andar em autoridade espiritual. Não existe cristão que não tenha autoridade espiritual. A escolha pela vida, ela não é uma decisão passiva que você espera as coisas acontecerem. Precisa ter uma atitude e decidir, e arriscar, e crer, e ter fé. É um ato de fé.
E esse ato transforma a nossa vida. Quem escolhe a vida experimenta o poder e a alegria que só Cristo pode oferecer. As pessoas não entendem porque você é alegre, porque você é feliz. As pessoas veem o sofrimento que você passa, mas você tem um sorriso no rosto, porque você experimenta a alegria que só Cristo pode oferecer. Como eu escolho a vida? Amando ao Senhor e dando ouvidos à sua voz. Escolher a vida começa com amar a Deus acima de todas as coisas. Em dar ouvidos ao que Deus está dizendo. E para ouvir Deus, você tem que calar as outras vozes. E talvez esse seja o maior desafio da nossa geração. Calar os ruídos do mundo para ouvir Deus falar. Porque eu não sei se você já percebeu, mas Deus não é muito de gritar. Jesus, quando ia orar, ele ia para lugares solitários. Porque dá a impressão que a voz de Deus é um sussurro no pé do ouvido. Você precisa parar e prestar atenção. Nós precisamos identificar os ruídos que estão nos atrapalhando a ouvir a voz de Deus. Eu sei os ruídos que me atrapalham. E eu luto contra eles todos os dias. Eu chego às vezes no final do dia e olho para mim e digo: parece que eu não estou valorizando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Porque esse Deus que deu o seu próprio Filho, eu não faço dele digno o suficiente para eu parar o meu dia, sei lá, 30, 40 minutos que seja, para ouvir ele falar. Eu acho que eu sou autossuficiente, que eu posso resolver todas as coisas, todas as minhas questões. E muitas das vezes a gente não para ouvir o que Deus quer falar. Inicia o ano e a gente começa com um monte de planos, com um monte de projetos, a gente sonha muito. E não está errado sonhar não, irmão, tem que sonhar mesmo. Mas antes da gente apresentar os nossos planos para Deus, a gente teria que chegar diante dele com a folha em branco e perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim no ano de 2025? Porque a gente só chega diante dele e fala assim: eu quero isso aqui, ó. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa nova, eu quero aumentar o salário, eu quero emagrecer. Outros, eu quero casar. Outros, eu quero uma faculdade. E aí parece que Deus fica lá coçando a cabeça assim, falando: mas e o que eu quero? E a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus são mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos, são melhores do que os meus. Precisamos calar o barulho deste mundo. Irmãos, imagina Deus disputando a atenção com Carlinhos Maia. Imagina Deus disputando a sua atenção com TikTok. Imagina Deus disputando a sua atenção com as coisas mais inúteis deste mundo. Aquilo que Paulo vai dizer que é nada mais do que poeira. Não vale absolutamente nada. E a voz do Deus, do Criador do universo, a gente não para ouvir. John Piper, em seu livro Não Desperdice a Sua Vida, vai dizer: lá no fim,
as redes sociais serão testemunhas contra nós de que nós tínhamos tempo para falar com Deus e não falávamos. Seja exposto às verdades espirituais. Eu falo isso, irmão, porque muitas das vezes eu tenho medo de algumas coisas. Mas nós precisamos ter coragem de ter experiência com Deus. De ter experiências espirituais profundas com Deus. Porque são essas experiências que nos fortalecem. Que fortalecem o nosso coração para dizer não aos prazeres deste mundo. Não é só o seu conhecimento teológico que faz você resistir ao pecado, resistir ao diabo. Não é só a quantidade de conhecimento que você tem, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos capacita a vencer as coisas deste mundo. E para isso, nós precisamos ser expostos a essas verdades espirituais. E existem verdades que nós só conseguimos acessar através da oração. Mas em um mundo onde a gente faz tudo com a nossa própria força, é difícil imaginar que eu paro para orar, sendo que eu deveria estar trabalhando. Mas essa é a lógica do céu. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Certa vez, eu estava assistindo uma pregação do reverendo John Piper. E ele estava falando sobre vícios. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo, eu não consigo largar isso. E eu era adolescente, tinha acabado de me converter, tinha minhas guerras. E eu não conseguia sair delas. Só que eu me considerava uma vítima. E aí eu me deparei com a pregação de John Piper. Um senhorzinho. E na pregação ele dizia assim, parecia que ele estava falando para mim. Não é que você não consegue sair do seu pecado. É que na verdade, você não crê que Jesus é real. Aí ele começou a fazer umas analogias e eu comecei a falar, cara, esse homem tem razão. Eu não creio de verdade que Jesus é real. Ele começou a falar assim, olha, se alguém entrasse na sua casa agora e colocasse uma faca na garganta da sua mãe e falasse para você, se você fizer isso que você está querendo fazer agora, eu mato ela. Eu tenho certeza absoluta que você não faria. Ou se alguém entrasse agora no seu quarto e te desse uma maleta com $1 milhão. Se $1 milhão é muito dinheiro hoje, imagine em 2011. E falasse assim para você, se você não fizer isso, eu te dou $1 milhão. Você não faria. E ele me mostrou que na verdade o céu não era real para mim. Porque se o céu for real para nós, nós conseguimos resistir a qualquer tentação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as angústias que nós vivemos nesta terra não podem comparar com a glória que há de vir. Quando você é exposto à santidade de Deus, sua alma começa a rejeitar as distrações que outrora te dominavam. Nós precisamos ser expostos à santidade de Deus. E nós precisamos amar a Deus com intensidade, com vontade. E nós precisamos viver o nosso propósito como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Porque de fato é. E eu creio que hoje Deus está falando com uma igreja que o ama de verdade,
que o ama com profundidade, que o ama com sinceridade. O nosso amor a Deus não pode ser um amor superficial, baseado em emoções, mas um amor que nos move a obedecê-lo. Moisés declarou: amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz. Deus me disse hoje no meu quarto, eu estou autorizado a dizer isso aqui. Em 2025, se você crê e se você quiser, nós viveremos coisas extraordinárias. Coisas que você nunca viveu e que você nunca imaginou que você poderia viver na sua vida. Se você obedecer a Deus, assim como o pastor Alex falou aqui mais cedo. Se você quiser, é porque é uma escolha, você pode querer ou não querer. Se você quiser, o céu está aberto. A Adjan só precisa entender uma coisa: que Deus já liberou aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Você só precisa acessar pela fé. Por que escolher? Porque disto depende a sua vida e a vida da tua descendência. Escolher a Deus não é uma decisão baseada na conveniência ou na necessidade, mas é uma escolha que brota do amor genuíno e da fé inabalável. A canção que agrada o coração de Deus não é aquela que sai dos lábios, porque cantar, o ímpio também canta. Quem já viu o irmão do Felipe Araújo, do Cristiano Araújo, cantar louvores na internet? O ímpio também canta. Mas a canção que agrada a Deus é aquela que sai de um coração quebrantado e contrito. E aí eu queria usar o exemplo de Raabe, uma prostituta e uma mulher de uma nação pagã. Ela creu que o Deus daqueles homens, daqueles espiões que entrou dentro da casa dela, aquele Deus podia mudar a história dela. Ela não tinha garantia nenhuma de que ela seria preservada, mas ela creu. E a Bíblia vai nos dizer que Deus honrou a fé de Raabe de uma maneira tão extraordinária que ela, em Mateus no capítulo 1, versículo 5, ela faz parte da genealogia de Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa o seu passado, importa o que você escolhe hoje. Domingo a gente estava aqui na porta, depois do culto, com os amigos, e a gente estava contando do nosso passado. Não, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Irmãos, eu fui para casa tão feliz aquele dia, porque aquele dia eu testemunhei que o Espírito Santo transforma pessoas. Pessoas que ninguém queria, eu era uma delas. Ninguém desejava, ninguém imaginava que poderia estar onde está. Mas pela graça de Deus, Deus nos transformou. E nos colocou dentro da sua família. Nós não éramos diferentes de Raabe. E nós usamos a nossa fé. E a partir da nossa fé, nós encontramos o Salvador e o Redentor da nossa alma. A fé carrega o futuro. E quem tem fé, carrega o futuro dentro de si. Nós precisamos viver pela fé. E escolher aquilo que nos transforma, e não aquilo que nos destrói. E o resultado da escolha
Deus nos ordena a escolher. Deus nos ensina a escolher. E Deus nos dá uma bênção para aqueles que escolhem. Qual é o resultado da escolha? A gente lê o texto. Para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe. Toda escolha tem consequências. Quando escolhemos a Deus, os frutos dessa decisão não apenas transformam a nossa vida, mas impactam as pessoas que são ao nosso redor. É por isso que Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele tinha essa autoridade. E você também tem. Você tem pessoas que dependem de você. E você tem a capacidade de abençoar ou de amaldiçoar essa pessoa ou essas pessoas através da sua escolha. Porque se você escolhe errado, você não traz destruição só para você. Você traz destruição para a sua casa também. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não fala só de salvação. Se fosse só salvação já estaria ótimo. Mas vida em abundância fala de vida aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui. Ou você acha que Deus tem prazer no seu sofrimento? Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, quanto mais do crente. Ele está dizendo: você nasceu para viver as melhores coisas dessa terra. Você nasceu para experimentar as melhores coisas dessa terra. Porque foi eu que fiz. Quando você viaja para um lugar bonito, foi Deus que fez aquele lugar. Foi feito para você desfrutar mesmo. Quando você compra um carro que você gosta, que você queria, que você tinha vontade, foi Deus que te deu condição para você fazer isso. Então não tenha medo de crescer, não tenha medo de sonhar. Porque Deus está dizendo para nós: olha, a vida que eu tenho para vocês é uma vida com abundância. Ou será que a gente vai ter que ficar colhendo migalhas até quando? Nós temos que ter a capacidade e a condição de ser uma plataforma que impulsiona a pregação do Evangelho. Mas a gente acostumou a tratar a igreja como se a igreja não, a igreja é pobre, a igreja é assim. Não, a igreja é rica, ela é filha do Deus Todo-Poderoso. A igreja é a instituição mais rica da terra. Só que nós vivemos como mendigos sentados em uma pilha de ouro. A gente não olha ao nosso redor. A gente não vê o que Deus está fazendo. Deus está nos oferecendo uma vida plena. A escolha de seguir a Deus não é apenas sobre um futuro eterno. É também, mas não é só isso. É sobre experimentar vida verdadeira aqui e agora. Deus quer que você seja relevante e quer que você multiplique. Olha o que a gente leu, o versículo que a gente leu: para que vivas e te multiplique. Multiplicação fala de prosperidade, fala de uma vida próspera. E quando eu falo de vida próspera, eu não estou falando de dinheiro só, não. Eu estou falando de uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida satisfeita. É isso que Deus tem para nós. Mas nós temos que crer que Ele é capaz de fazer.
Abraão escolheu obedecer a Deus e a promessa foi clara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele estava garantindo que sua escolha geraria impacto em sua descendência. Escolher a Deus significa ser uma fonte de vida e de esperança para todas as pessoas que estão ao nosso redor. A bênção de Deus, ela é destinada para os filhos de Deus. A coisa mais absurda do mundo é o ímpio prosperar e a igreja empobrecer. Porque não faz sentido. Se a gente não acessa aquilo que Deus tem para nós, é porque nós precisamos corrigir alguma coisa que está acontecendo em nossa vida. Nós precisamos acessar as promessas que Deus nos deu. Existem promessas que é só para você, que você sabe que Deus prometeu para você. Mas existe uma promessa que é para o povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, você experimentará do cumprimento dessa promessa. Nós precisamos acessar as promessas de Deus pela fé. Quem escolhe a vida experimenta a presença de Deus, a proteção de Deus e a provisão de Deus. Quantas vezes eu deitei e falava com a minha esposa: amanhã eu tenho que pagar um boleto e eu não sei o que eu vou fazer. E muitas das vezes a gente esquece de pedir a solução para aquele que tem a solução. Aí passava alguns dias, Deus mandava a provisão. Vocês têm também vários testemunhos sobre isso. Eu lembro uma vez que eu tinha feito a minha carteira de motorista e eu não tinha pegado ainda a carteira, não tinha ainda a carteira digital. E eu fui pego numa blitz. Eu falei: pronto, perdi minha carteira. Em cima da moto eu orei ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. O policial não me deu nem multa. Acho que ele olhou para minha cara e falou: Senhor, meu Deus. Quantas vezes você já experimentou a provisão de Deus? Mas Deus não está querendo apenas suprir a nossa necessidade. Deus está querendo que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Porque a bênção que Ele disponibiliza a seu respeito não é para você somente. É para você abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus. Precisamos acessar a promessa de Deus. E a coisa mais importante, escolher a Deus. Escolher seguir a Deus nos garante a vida eterna. Garante uma vida próspera, mas também garante a vida eterna. Você pode estar dizendo assim: mas eu sou crente. Eu sei, eu também. Mas vez ou outra, parece que a gente esquece. Não é verdade? Parece que a gente esquece que a gente é filho desse Deus tão poderoso e tão misericordioso. Um Deus que foi capaz de salvar uma prostituta, filha de um povo pagão. Eu lembro da onde Deus me tirou. Eu olho para trás e eu penso comigo várias vezes isso. Eu não tinha como estar aqui. Eu não tinha como estar aqui, nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo nesse momento. Eu era um adolescente, o mais rebelde da minha turma.
Eu não aceitava as pessoas me dar ordens. E eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não sabia para onde eu iria, o que eu ia fazer da minha vida. E um dia, Deus mandou um rapaz lá do Nordeste. Eu trabalhava numa empresa, tinha 3 meses que eu estava nessa empresa. Deus mandou um rapaz lá do Nordeste, foi trabalhar nessa empresa junto com a minha equipe. E foi ele que apresentou o Evangelho para mim. Depois de 3 meses ele foi embora. Eu sei, irmão, que a salvação não é obra do homem. A vida eterna não é o que eu faço, mas é o que Deus faz por mim. É por isso que o que nós fazemos para Deus precisa ser em ato de amor e de gratidão. Porque Ele é o único Deus que é digno da nossa devoção. E quando eu vejo a humanidade virando as costas para Deus e dando ouvidos para coisas inúteis, e muitas das vezes eu me vejo inserido nesse contexto, eu paro, olho e falo: tem misericórdia de mim, Senhor. Precisamos ser espirituais, irmãos. Nós não somos seres naturais tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências naturais. Nós precisamos de entender isso. A nossa origem e o nosso destino não é essa realidade. Nós vamos para um lugar muito melhor do que este. E lá as coisas são muito mais reais do que aqui. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas deste mundo é só sombra do que está por vir. Você pode ficar de pé para a gente encerrar? Eu sei que todo ano, todo início de ano, a gente faz um monte de planos, um monte de projetos. E eu fiquei muito feliz porque o nosso pastor, ele decidiu iniciar o ano com um propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra. E eu acho que a palavra que Deus me deu hoje não é coincidência. Não é coincidência. Coloque nos seus planos, nos seus projetos, a presença de Deus. Porque a maior recompensa que o povo de Deus tem não são as bênçãos de Deus. Não são as coisas que Ele pode fazer. A maior recompensa que o povo de Deus tem pela sua fidelidade a Deus é a presença de Deus. Eu queria experimentar, irmãos, ver pessoas com cadeira de roda levantando da cadeira de roda. Eu queria experimentar ver pessoas sendo curadas na minha frente. Eu queria experimentar uma igreja tão cheia do Espírito Santo que os bares em volta delas vão fechar tudo. Que os nossos vizinhos vão ouvir a voz de Deus através de nós. Mas esse poder e essa autoridade só se conquista com a presença de Deus. E a presença de Deus traz as bênçãos materiais junto com ela. Mas acima de tudo, a presença de Deus nos dá autoridade para vencer a nós mesmos, para vencer o diabo, para resistir ao pecado e avançar como uma igreja triunfante. Estabeleça hoje um
propósito diante de Deus. Você tem, olha, irmão, se você procurar na internet, tem tanta coisa que você pode fazer. A nossa pastora colocou aqui para nós a leitura bíblica do ano. Dá tempo de começar ainda. Se você ler 1 ou 2 capítulos a mais no dia, em um mês você está atualizado na leitura. Será que a gente tem coragem de dizer para o Senhor assim: Senhor, o ano de 2025 será o ano que eu mais vou ler Bíblia da minha vida. O ano de 2025 será o ano em que eu vou parar para ouvir a sua voz. O ano de 2025, Senhor, será o ano que eu serei impactado pela sua presença. O ano de 2025 não será somente um ano em que eu vou vencer na minha área profissional, emocional. Mas eu vou mergulhar mais fundo no rio de Deus. O Jonatas leu aqui no início do culto: a quem enviarei? Deus está procurando uma igreja que está disposta a ser enviada por Ele. E às vezes não é ser enviada para longe. Às vezes é ser enviada lá no seu trabalho, lá na faculdade onde você estuda, lá no bairro onde você mora. Às vezes, o envio de Deus é aqui na igreja que você congrega. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Pare de cantar com os lábios. Pare de cantar com os lábios e cante com o coração. Pare de viver a vida sem imaginar o seu futuro. Pare de imaginar a vida sem saber o que será dos seus filhos amanhã. Pare de viver a vida como se o amanhã não existisse. Deus está nos chamando para um futuro glorioso, um futuro de poder, um futuro de graça, um futuro onde Ele é o centro de todas as coisas. Cale as vozes deste mundo. Deixa Deus entrar na sua casa, no seu coração. Deixa Deus conduzir a sua vida a partir de hoje. Aceite o convite do Evangelho. Adjan, ouça a voz do seu Senhor nessa noite. Ele está nos convidando para um futuro glorioso na presença de Deus. Clama a ti.